Olá pessoal, eu vou ensinar neste vídeo como que a gente utiliza o gráfico XMR em situações em que a produção ocorre por bateladas. Tá? Então, para que você entenda este vídeo, é muito importante que você tenha assistido o vídeo sobre o gráfico XMR para observações individuais, porque aqui eu vou falar da mesma coisa, que é o gráfico XMR, mas para bateladas. Tá? Então, em primeiro lugar, o que é um processo por bateladas? Um processo por bateladas ele é caracterizado por lotes de produção, que na verdade são as bateladas, em que dentro das bateladas a gente tem pouquíssima variação e entre as bateladas a gente tem bastante variação. Por exemplo, se a gente estiver produzindo bebidas, e aí eu tenho uma batelada de, por exemplo, 10 mil litros de bebidas, então se eu tirar várias amostras nessa batelada, provavelmente vai ter pouca variação, porque está tudo ali diluído nessa mesma batelada. Agora, na próxima batelada, se eu tirar as amostras da segunda batelada, elas também vão ter pouca variação entre si, só que de uma batelada para a próxima, a variação é grande. Então, nesse tipo de situação, a gente percebe que a variabilidade ela não acontece tanto dentro da batelada, mas sim entre as bateladas. E aí a gente precisa entender como que a gente trabalha com as amostras nesse tipo de situação. E é isso que eu vou tratar nesse vídeo. Então vamos ver um exemplo. Bom, então aqui eu coloquei um exemplo de dados que poderiam ter sido retirados de um processo por bateladas. Então a gente percebe aqui que na primeira amostra eu tirei 4 medições da batelada 1. Percebam que tem um pouquinho de variação dentro dessas medições na batelada, só que essa variação é pequena. Aí na hora que a gente olha para a batelada 2, a gente também tem alguma variação entre essas medições dentro da batelada, mas a gente percebe que a maior variação, na verdade, está acontecendo de uma batelada para a próxima. Então, se a gente pegar, por exemplo, na batelada 2 aqui, que está dando aí em média 1230, na batelada 3 está dando em média 1192. Na batelada 4, a média já está indo para 1266. Então a gente percebe que dentro das bateladas a gente tem pouca variabilidade. Agora a gente vê a maior parte da variabilidade acontecendo de uma batelada para outra. A gente vai agora utilizar essa tabela para calcular o gráfico XMR para bateladas. Vamos ver como é que fica. Bom, quando a gente sabe que um processo é por bateladas e a gente detecta que a variabilidade não está acontecendo dentro das amostras, mas sim entre as amostras, então a gente tem que fazer o quê? Eu preciso calcular para cada batelada a média da batelada e considerar cada uma dessas medições como sendo uma observação única. Tá? Então essa é a principal característica do gráfico XMR para bateladas. Por mais que eu tenha aqui 4 medições, eu vou tirar uma média dessas medições e vou considerar elas como se fossem apenas uma única observação. E aí com isso a gente calcula essa outra coluna das amplitudes móveis, como a gente fez lá no gráfico XMR para observações individuais, e daqui para frente a gente faz todos os cálculos como se a gente estivesse lidando com um gráfico XMR para observações individuais. Então o segredo aqui é a gente calcular a média das bateladas e considerar cada um desses valores como se fossem os únicos valores retirados da batelada. Isso daqui é interessante porque às vezes a gente tem dentro de uma batelada um pouquinho de variação e aí seria interessante a gente tirar várias medições e utilizar a média como sendo o valor mais representativo daquela batelada. E aí a gente utiliza as mesmas fórmulas do gráfico XMR. Então a gente calcula, aliás, a gente estima a média usando a média dessa coluna. O desvio padrão, a gente vai calcular a média das amplitudes móveis e dividir por D2, utilizando o D2 para n igual a 2, lembrando que nesse caso eu estou usando uma janela de tamanho 2, ou seja, esse valor aqui, na verdade, é o maior dentre esses dois, menos o menor dentre esses dois. E o mesmo eu faço para todas as bateladas. Aí a gente utiliza as fórmulas aqui, né, do gráfico X, que é a média mais e menos 3 vezes a estimativa do desvio padrão.
E o gráfico MR, que vai ser o MR barra mais e menos 3 vezes o D3, que a gente vai utilizar 0,853, porque a gente está com uma janela de tamanho 2. Então vai ser o MR barra mais e menos 3 D3 vezes o desvio padrão. E aí, como eu já falei no vídeo anterior, para janelas de tamanho 2, o limite inferior sempre vai ser 0, porque na verdade aqui sempre vai dar negativo. Bom, então aqui nós temos os resultados do gráfico XMR considerando estes dados. Daqui a pouquinho a gente vai para o Excel para a gente entender como que isso daqui é calculado. Tá? Então já já a gente vai para o Excel e eu queria avisar para vocês o seguinte, que mais no final do vídeo eu vou explicar por que a gente não poderia ter considerado essa tabela como um gráfico X/R. Talvez se você já assistiu os vídeos dos gráficos X/R, talvez vocês tenham pensado assim, por que eu não posso utilizar o gráfico X/R, uma vez que para cada amostra eu tenho várias medições? Então depois que a gente voltar do Excel, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então assim, aqui a gente tem os limites de controle, tá? Já já a gente vai calcular isso no Excel, então eu não vou entrar muito em detalhe aqui. E aqui nós temos as amostras plotadas com relação aos limites de controle. Então aqui no caso é o gráfico X, em que eu tenho aqui aquelas médias das bateladas plotadas com relação aos limites do X. E aí a gente vê que o processo aparentemente teve uma média sob controle ao longo dessas 10 amostras. E aqui a gente tem o gráfico MR, que também indica que o processo não teve nenhuma causa especial, pelo menos durante essas 10 amostras. Então agora a gente vai lá para o Excel para refazer todos esses cálculos para vocês entenderem melhor como que é o mecanismo do gráfico XMR para bateladas. Muito bem, então agora a gente está aqui no Excel e nós temos aqui os mesmos dados que estavam lá nos slides. Então o primeiro passo é a gente criar aqui duas colunas a mais para a gente calcular a média das bateladas e também a amplitude móvel. Então a média é simples, né? A gente faz uma média simples das 4 observações aqui para cada uma das bateladas. E aí a gente tem os valores que eu vou considerar como se fossem valores individuais, porque é a melhor estimativa que a gente tem para o valor da batelada. Agora, a amplitude móvel a gente vai usar com janela de tamanho 2. Então a gente vai utilizar como sendo o maior dentre os dois anteriores, menos o menor dentre essas duas amostras. Essa fórmula eu posso replicar para todas as amostras. A gente pode inclusive abrir aqui para conferir que ele continua deslocando essa janela, né? Por isso que se chamam de amplitudes móveis. E aí a gente tem aqui todos os valores de MR. Então a média geral vai ser simplesmente a média dessa coluna aqui. Então é a média das observações individuais, tá? E o MR barra vai ser a média de todos os MRs. Tá? Lembrem-se de não pegar esse primeiro valor, tá? Apesar de que o Excel não consideraria ele na conta, mas vai que você coloca um zero aqui sem querer e aí ele considera esse zero na conta. Tá? Então não pega essa célula porque simplesmente não existe amplitude móvel na primeira batelada. Aí o D2 e o D3 são tabelados, é 1,128, 0,853, como a gente já tinha visto lá nos slides. E o desvio padrão do processo, a estimativa que a gente tem, é o MR barra sobre o D2. Beleza, então agora a gente tem todos os parâmetros do processo. E aí a gente tem aqui as fórmulas, só para a gente lembrar como que calcula os limites de controle do gráfico X e do MR. Então vamos lá. A linha média é a própria média. O limite superior de controle é a média mais 3 vezes o desvio padrão. E o limite inferior é a média menos 3 vezes o desvio padrão. Agora, no gráfico do MR, a linha média é o MR barra. O limite superior vai ser o MR barra mais 3 vezes o D3 vezes o desvio padrão. E o limite inferior, a gente já pode colocar zero porque ele daria negativo.
Tá? Caso você não tenha entendido ainda, se eu colocasse aqui o sinal de negativo na fórmula, olha só o que aconteceria. Daria negativo. Então, como não existe amplitude negativa, a gente já pode vir e colocar o zero. Isso sempre vai acontecer quando a gente estiver trabalhando com janelas de tamanho 2. E agora só falta a gente plotar os gráficos, né? Então eu vou fazer rapidinho, eu vou tirar a fórmula daqui, mas eu vou fazer como nós já fizemos nos outros vídeos. Eu só vou criar aqui as colunas, tá? E aí a gente vai colocar os limites de controle. Então eu vou colocar aqui só os rótulos para a gente poder depois gerar os gráficos, né? Então eu estou colocando os rótulos. E aí os limites. Então o limite superior do x, o limite, aliás, a linha média do x, o limite inferior do x, aí o limite superior do MR, a linha média do MR e o limite inferior do MR. E aí eu vou repetir com o valor da célula anterior. E aí a gente tem toda a estrutura para plotar o gráfico. Então o gráfico x a gente plota com estas colunas, né, com a média e os limites do x. Então a gente vem inserir e o gráfico de linha. Aqui a gente vai ter que dar uma ajustada na escala, né? Então eu vou usar aqui como mínimo o valor 1000, só para ficar mais fácil da gente enxergar. E esse aqui é o gráfico x. E o gráfico MR, a gente pega essa coluna aqui com estes limites. Aí a gente vai inserir linha e aqui nós temos o gráfico MR das amplitudes móveis, que é exatamente o resultado que a gente teve lá nos slides, tá, pessoal? Então o processo aqui está sob controle. Agora a gente vai voltar lá nos slides porque eu queria só explicar para vocês aquela questão de por que a gente não poderia fazer um gráfico x/r com esses dados, tá? Então a gente vai agora lá para os slides. Bom, pessoal, como eu falei anteriormente, um erro muito comum é a gente coletar dados como estes aqui. Então, por batelada, eu tenho 4 observações. E aí a gente já calcula um gráfico x/r usando esses dados. Porque, olhando para a estrutura da tabela, parece que seria a solução mais adequada. Mas por que não é? Olha só o que acontece se a gente calcular o gráfico x/r usando esses dados. Então, primeiro eu calculo as médias das amostras, e aqui o resultado vai dar o mesmo. E aqui eu calculo a amplitude, o R, de cada amostra. Percebam que o R sempre é, dentro da mesma amostra, o maior menos o menor. E é bem aqui que acontece o erro. Por quê? Porque se a gente usar o gráfico x/r, e aí vocês já sabem que, para estimar o desvio padrão, vai ser o R/ sobre D2. Tá? Quem ainda não sabe o que eu estou falando, eu vou deixar um link aqui em cima para vocês assistirem sobre o gráfico x/r. Mas se eu utilizar essa amplitude para estimar o desvio padrão do processo, é como se eu falasse que toda a variabilidade do processo acontece só dentro das amostras. Sendo que, num processo por batelada, na verdade, essa variabilidade acontece entre as amostras. E eu vou estar deixando toda essa variabilidade entre as amostras de fora, caso eu utilize um gráfico x/r. Porque olha só as amplitudes que a gente tem aqui, como elas são baixas. Aí quando a gente calcula o R/ e divide pelo D2, aí a gente chega que a gente tem, na verdade, um desvio padrão de 1,02. Só que esse é o desvio padrão dentro das bateladas e não entre as bateladas. E aí, por conta disso, os limites de controle ficam muito estreitos e eles não capturam a verdadeira variação do processo. Olha só aqui do lado, eu coloquei os resultados que a gente tinha quando a gente calculou o gráfico XMR para bateladas, agora mesmo ali no Excel. Olha só a diferença. Quando a gente tinha o MR/, a média dele estava dando 64. Agora o R/ está dando 2,1. Por isso que aqui o desvio padrão deu bem mais alto, o que realmente reflete a realidade do processo, ao passo que no gráfico x/r, aqui ó, o desvio padrão deu muito baixo,
porque na verdade ele não reflete a realidade do processo. Agora a gente vai ver uma figura bem interessante. Olha só o que acontece se eu plotar o gráfico x barra r usando aqueles limites que a gente calculou no slide anterior. A primeira coisa que a gente nota é que os limites x barra r ficam muito estreitos. Não dá nem para ver aqui, mas na verdade aqui está o limite superior, a linha média e o limite inferior. Por quê? Lembra dos valores que tinham dado? Estava com média 134,17 e o limite superior é 1235 e o inferior 1232. Então se a gente olhar aqui nessa escala, a gente vê que os limites ficam muito estreitos para a variabilidade que realmente existe no processo. Então se um dia acontecer isso com vocês, por exemplo, vocês coletam os dados, calculam o gráfico x barra r e os limites ficam super estreitos, todos os pontos caem fora dos limites, provavelmente não é que o seu processo está muito ruim, mas sim que na verdade o seu processo é por batelada, ou então é um processo em que a variabilidade não acontece dentro das amostras, mas sim entre as amostras. E esse tipo de erro é muito comum. Tá, pessoal? Então, se acontecer isso algum dia, se vocês coletarem os dados e todos os pontos caírem fora, não se desesperem. Provavelmente, você não deveria estar utilizando o gráfico x barra r, e sim o gráfico XMR para bateladas. Tá certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para esse vídeo e até a próxima.